Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje é a última aula desse trimestre. Nós passamos 3 meses estudando essa revista em defesa da fé cristã, um trimestre puramente teológico, com várias matérias de teologia. Nós estudamos eclesiologia, cristologia, teologia de Deus, heresiologia, amartiologia. Nós passamos por várias áreas da teologia, né, nesse trimestre. E hoje nós vamos estudar perseverando na fé em Cristo. Nós vimos então que a igreja e a sua doutrina já sofreu muitos ataques durante a história da humanidade. Nós vimos quais foram esses ataques, quais as seitas, quais as heresias que tentaram influenciar a igreja para desviá-la do seu caminho. E hoje nós vamos ver que é necessário perseverar na fé em Cristo. A nossa palavra-chave, inclusive na lição de hoje, é perseverança. Olha uma definição de perseverança que eu escrevi aqui para nós, vou deixar inclusive como nota, entre muitas outras notas que eu vou deixar na nossa aula de hoje, lá no nosso blog. O link para você ler, para você copiar, colar, imprimir, levar para sua classe a nossa aula de hoje está aqui na descrição, tá bom? Vá para o nosso blog e faça isso. Aproveite e siga o nosso blog. Agora nós já temos algumas pessoas nos dando apoio lá no nosso blog. E se você ainda não está seguindo o blog, é muito simples. Quando você entrar no blog, assim, você de frente para a tela, assim, do lado direito, em cima, vai ter o botão seguir. E vai aparecer lá, está aparecendo lá, o rosto de vários irmãos que estão nos apoiando e nos seguindo. É só clicar em seguir e confirmar. Pode ser no celular, no tablet, no notebook. E assim você vai estar nos apoiando. Então a aula está lá para você copiar todas as notas. Nossa definição de perseverança. Perseverar significa continuar firme em um propósito, mesmo diante de dificuldades, obstáculos ou desafios. É a habilidade de manter o foco, a determinação, não desistindo diante de adversidades. Esse ato está intimamente ligado à paciência, resiliência e força de vontade. Nesse trimestre, então, a gente viu que a igreja sofreu muitos ataques, a igreja foi atacada com muitas heresias, pessoas de peso combateram a doutrina da igreja, combateram a palavra que a igreja segue e, mesmo assim, a igreja continua perseverando na palavra de Deus. E nós vamos ver na aula de hoje que nós precisamos também continuar perseverando, obedecendo a palavra, respeitando a palavra como inspirada por Deus. Então, uma aula interessante que vai fechar esse trimestre. O próximo trimestre também vai ser um trimestre bem teológico e eu queria a sua opinião, se você quer que a gente continue fazendo os comentários aqui para o próximo trimestre. Deixe um comentário, isso vai nos ajudar, tá bom? A ficar animado para continuar, então, comentando por mais 3 meses a próxima revista da Escola Bíblica. Antes de entrar na aula, nos ajude compartilhando, deixando um like e se inscrevendo no nosso canal. Seu like, seu compartilhamento e sua inscrição são muito importantes. Mande essa aula pelo WhatsApp, publique no seu Facebook, no seu Instagram. Assim você vai ajudar o nosso canal a crescer. Nossos objetivos na aula de hoje são mostrar, enfatizar e considerar. Nós vamos mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Como segundo objetivo, nós vamos enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus e, em terceiro lugar, terceiro objetivo, considerar as Escrituras como fundamento da vida cristã. Isso é muito importante. A Bíblia Sagrada, esse livro que é o livro que inspira a nossa fé, esse livro que é a carta magna de Deus para os homens, ele é o nosso livro de fé. Nós acreditamos nele, nós regemos a nossa vida, nossa moral e nossa ética pelas palavras desse livro. Então, esse livro é o nosso livro sagrado. No texto áureo, que está na 2 de Pedro 1:19, nós temos o seguinte: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Coisas importantes aqui no texto áureo. Muito firme a palavra dos profetas. Nós precisamos acreditar, receber a palavra dos profetas como sendo muito firme. E nós temos um superlativo aqui, né, que é o muito e muito é a mesma coisa. Então nós temos como muito firme a palavra dos profetas. A ela nós devemos estar atentos.
atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça. Então, esses pontos são importantes aqui no texto áureo. A palavra dos profetas é a palavra teopneustos, é a palavra inspirada. Os profetas, eles são aqueles que trazem a palavra de Deus para os homens, enquanto o sacerdote, os pastores, os presbíteros, nós levamos o povo para Deus. E os profetas registrados aqui nas Escrituras, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas menores, eles são os verdadeiros profetas. Eles são os profetas que constam aqui no cânon das Escrituras. No hebraico são chamados de Neviim. Neviim é o termo hebraico plural para profetas. Então, aqui no Antigo Testamento, a gente tem Neviim, profetas, Torá, lei e Ketuvim, escritos. Para os judeus, essas são as escrituras. Os judeus não entendem que o Novo Testamento seja escritura. Eles não consideram o Novo Testamento inspirado como Neviim, Torá e Ketuvim. Né? Para eles é diferente. A gente vai, inclusive, comentar isso mais para frente. Mas o texto áureo nos adverte a receber a palavra dos profetas, desses profetas canônicos, como uma palavra muito firme. E diz para nós atentarmos para essa palavra. Atentar para a palavra significa prestar atenção na palavra. Significa ler, investigar, introspectar a palavra. Porque a palavra é como uma luz que alumia em lugar escuro. Esse lugar escuro, ele pode ser interior e exterior. Lugar escuro, interiormente falando, fala da moral humana decaída. Fala da situação do homem no pecado. Fala da situação da humanidade no pecado. Então a palavra dos profetas ilumina o interior do homem decaído, trazendo ele para a luz. Por outro lado, de forma externa, essa palavra que ilumina como uma luz num lugar escuro, esse lugar escuro é o mundo, é o sistema de coisas, é o ambiente em que nós vivemos. Um ambiente contaminado pelo pecado, um ambiente que desde o Éden vem decaindo moralmente, espiritualmente, de toda forma. E o homem, a partir do Éden, se tornou corrupto. Antes do Éden, o coração do homem era só para Deus. Depois do Éden, ele se torna corruptus, do latim, que significa coração dividido, coração apartado. Um coração que agora segue dois caminhos. O caminho do mundo, o caminho do diabo, e tenta seguir as Escrituras, tenta seguir o caminho de Deus. Então, o coração do homem está em corrupção. Esse é o sentido original do termo corruptus, coração dividido. Somente em Cristo, a lição de hoje diz, perseverando na fé em Cristo. Somente em Cristo o homem consegue ser resgatado dessa posição de coração dividido, dessa corrupção desse coração dividido, e volta a fazer opção somente por Deus. O texto áureo diz então que a palavra dos profetas é firme, precisamos prestar atenção nela, porque ela é como uma luz que ilumina esse lugar escuro que eu acabei de explicar. Até quando? Até que o dia esclareça. Que dia é esse? É o dia da vinda de Cristo. Porque Cristo é essa estrela da alva que vai aparecer em nossos corações aqui, segundo a escritura da 2 de Pedro 1:19. Então, precisamos perseverar, segundo o texto áureo, até a vinda do Senhor Jesus. E assim completaremos a nossa salvação. Vou deixar as notas aqui da explicação do texto áureo também, porque são importantes. Caso você queira usar, é só ir lá na nossa aula no blog. Você pode imprimir, como eu já falei, pode usar as nossas informações. A leitura diária vai ser importante você ler de segunda a sábado, tá bom? E a leitura bíblica em classe, eu não vou comentar aqui hoje, porque ela estará dentro do comentário dos tópicos, tá bom? Tópico de número 1, então, diante das heresias é preciso perseverança. Item 1 do tópico 1, os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a de Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. Então, quando Paulo instrui Timóteo e Tito, ao mesmo tempo que ele ensina esses rapazes, ele também faz apologética, faz defesa da fé. Essa revista é uma revista de apologética.
A matéria na teologia apologética significa defesa. Esse trimestre foi um trimestre em defesa da fé cristã. Então, um trimestre muito importante. Tito e Timóteo, essas duas epístolas são chamadas de pastorais porque nelas elas trazem ensinamentos para líderes, para pastores, como a gente já viu durante esse trimestre. Essas duas epístolas, elas trazem refutações contra as fábulas genealógicas intermináveis, das quais o apóstolo Paulo falou, na 1 Timóteo 1:4, 4:7 e Tito 3:9. Também a expressão falsamente chamada ciência, da 1 Timóteo 6:20, essa ciência falsa, ela é refutada também pelas duas cartas, pelas duas epístolas pastorais, de Timóteo e de Tito. Lembrando você que o termo ciência aqui não tem o sentido de ciência para descobrir coisas, de ciência científica, esse termo moderno que nós usamos hoje. Mas ciência aqui é traduzido por conhecimento, tá bom? A falsamente chamada ciência, conhecimento falso, que era muito disseminado pelos gnósticos na época de Paulo. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no segundo século da nossa era. Irineu de Lyon, de 135 a 204, combateu o tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo os principais grupos heréticos em sua geração, os gnósticos e as heresias judaicas. Então veja que o apóstolo Paulo, ele era formado nisso, né? O apóstolo Paulo entendia muito do Antigo Testamento, escreveu a maioria das epístolas do Novo Testamento com base no Antigo Testamento e com base em algumas inspirações diretas do Senhor. Então, um homem muito formado, ele é chamado inclusive de o Ravi Shaul, o mestre Paulo pelos judeus, né? E é um título muito merecido esse do apóstolo Paulo. Então, e ele, além de conhecer muito, saber muito, ele ensinou muita gente e continua nos ensinando até hoje. Tito e Timóteo eram seus pupilos, seus alunos. E as cartas que levam os seus nomes são chamadas de epístolas pastorais. E para eles o apóstolo Paulo falou, a eles o apóstolo Paulo ensinou muito sobre os falsos mestres e sobre as heresias que já naquela época assolavam a igreja. Item 2 do tópico 1, a experiência apostólica. Nós vamos discutir aqui os versículos 10 e 11 da 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, minha intenção, minha fé, minha longanimidade, meu amor, minha paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e também em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então o apóstolo Paulo aqui está falando da experiência apostólica. A experiência apostólica engloba doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. São bases da experiência apostólica. Então não tem como a gente ser pastor, não tem como a gente ser presbítero, não tem como a gente ser missionário sem experiência, né? Todo homem nessa classificação ministerial terá já vivido grandes experiências, tais quais as do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo que ele também seguia o ensinamento de Paulo, que é a doutrina de Dahi, e também seguia o modo de vida, ou seja, ele olhava para Paulo e copiava Paulo. Com certeza copiava o modo de vestir, modo de falar, modo de ensinar, modo de se comportar diante de Deus, né? Meu modo de viver. Minha intenção, a intenção que fala da índole, do comportamento, de como o apóstolo Paulo se dirigia diante de Deus e qual era a intenção dele em relação ao evangelho e às coisas de Deus. A fé de Paulo, né? Pistis do grego, longanimidade, amor, paciência. Então, o Timóteo, como Tito, seguia Paulo em todos esses âmbitos. Também perseguições e aflições fazem parte da experiência apostólica. Não existe servo de Deus que não passe por perseguição, por aflição. Se não está passando, não está servindo. Essa é a verdade nua e crua, né? Porque aqueles que querem piamente seguir ao Senhor, nós vamos falar sobre isso, inclusive vou dar uma nota do grego, aqueles que piamente querem seguir ao Senhor vão padecer
perseguição. Então não tem como. E aqui no item 2 do tópico 1, o apóstolo Paulo elogia a perseverança de Timóteo na fé, na doutrina em tempos difíceis. As perseguições, elas são uma referência à experiência da primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé, que você vai ver em Atos 13, 8, 12, 50, 14, 5 a 7 e também no versículo 19. Isso aí você pode ler, inclusive, com a classe se você quiser. Timóteo não viveu com Paulo a experiência de todas as perseguições, porque, na verdade, Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra, durante a segunda viagem missionária de Paulo. É o que está em Atos 16, de 1 a 3. E isso aconteceu depois dessas perseguições que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 11. Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva de Paulo, né, do grupo evangelístico de Paulo. Contudo, ele deve ter sido testemunha ocular de outras perseguições. Então, ele sabia que Paulo tinha sofrido perseguições e que ele também sofreria, né? Como todo aquele que é agora o item 3, entendendo o que significa o querer. Item 3 do tópico 1, entendendo o querer do versículo 12. Versículo 12 diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Então, esse querer aqui é tradução do grego phelondes. Eu vou falar já o que significa e colocar dentro do contexto aqui. Então, todos os que querem viver em Cristo vão padecer perseguições. É mais que esse phelondes aqui, ele significa muito mais do que um desejo simples. Ele é uma resolução, ele é um propósito do coração, é uma vida com propósito, que phelontes, que querer, significa nesse contexto aqui. O versículo 12 aqui no grego fica assim, para a gente destacar o phelontes. Que pantes oi phelontes zinefsevos in Christoisso viorefisonte. Todos aqueles que querem piamente viver em Cristo padecerão perseguições. Então o querer aqui, esse querem, é tradução do grego phelontes, que significa então uma decisão íntima de seguir a Cristo, não importando as consequências. Eu vou deixar uma nota aqui sobre esse termo phelontes na nossa aula, que você vai poder consultar lá no nosso blog. O termo phelontes aqui é um particípio presente do verbo phelo, que significa querer, desejar. Inclusive, se você entende um pouco mais de gramática, esse particípio presente aqui, ele só existe no grego, tá bom? No português não existe com essa conjugação. Vou deixar o texto original grego, o texto transliterado e as notinhas aqui sobre esse termo. E o item 4 aqui do tópico 1, características dos enganadores, que é o versículo 13. O termo usado pelo apóstolo Paulo aqui é o termo grego goís, que significa enganadores e impostores. É uma palavra que só aparece uma vez no Novo Testamento e não aparece na versão grega da Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia. É usado na literatura grega antiga para significar um embusteiro, um impostor, um feiticeiro, um charlatão, um encantador. Então, tem conotação religiosa. Quando o apóstolo Paulo está falando de enganadores aqui, ele está falando daqueles que enganam em relação à religião, tá bom? Porque eles são feiticeiros, charlatões, aqueles que transtornam o sentido original da palavra. Com certeza, ele está se referindo aos gnósticos da sua época, aos falsos mestres e tal, aos doutores falsos da lei, né? Aqueles que faziam com que o povo acreditasse em coisas que não eram verdade da palavra. Vou deixar uma nota com 3 termos gregos para enganadores que são correntes hoje no grego moderno, que é plani, que significa enganadores, pessoas que desviam outras pessoas do caminho certo, e é usado em contexto religioso ou filosófico. A segunda palavra do grego moderno, não consta na Bíblia essas 3 palavras aqui, tá bom? Isso aqui é só nota de subsídio para você. Apateones, que se refere a impostores e trapaceiros também, e também a homens fraudulentos, e isso aqui é usado num contexto de engano emocional. E depois psívides, que é uma palavra que se refere a falsos e mentirosos. São pessoas enganadoras. Essas 3 palavras são usadas no grego moderno. Já gois, que aparece aqui na escritura, que foi o termo que o apóstolo Paulo usou, é grego antigo, tá bom? Foi usado no contexto bíblico de 2000 anos atrás. Hoje em dia não é muito mais usado. Hoje em dia é usado esses 3 termos que eu coloquei aqui para vocês. Só como uma nota, tá bom? Informativa do idioma.
Vai ficar lá também no nosso blog. Tópico 2, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Item 1 do tópico 2, sabendo de quem tens aprendido as sagradas letras. O item 1 do tópico 2 aqui pergunta de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras, é o versículo 14. Quem é um pronome interrogativo, é usado exclusivamente para pessoas, tá bom? Não para coisas. Então nós temos aqui o comentário da revista. O contexto em 2 Timóteo 3, de 10 a 17, mostra que a fonte da autoridade do aprendizado de Timóteo são as Sagradas Escrituras, as Escrituras que são inspiradas por Deus. Mas sem ler muito aqui, vamos a um comentário direto. De quem ele aprendeu? Então, quem se refere a pessoas. É um pronome interrogativo. A resposta bíblica que nós temos é que Timóteo aprendeu com a sua avó Lloyd e com a sua mãe Eunice, que eram mulheres tementes a Deus, que ensinaram ele, fizeram com que ele crescesse no caminho do Senhor, no conhecimento da Torá, de Neviim, né, e de Ketuvim, que são os escritos do Taná, a Bíblia hebraica. Então a fonte do aprendizado de Timóteo foi uma fonte segura, era o Taná, a Bíblia hebraica. O mestre intelectual e espiritual dele, o mentor dele, o pastor dele, o líder espiritual dele, o Ravi Shaul, o apóstolo Paulo. As pessoas que construíram a sua base moral, a sua base ética e a sua base espiritual, sua avó e sua mãe. Então, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras? Da avó, da mãe e de Paulo. A base, as Escrituras Sagradas. E aqui no item 1 nós temos 3 versões da Bíblia mostrando que o quem tem relação direta, estreita com pessoas, né? Como gramaticalmente se classifica no nosso idioma português. Na NTLH, Novo Testamento, na linguagem de hoje, nós temos: você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Na nova versão transformadora, pois conhece aqueles de quem aprendeu. E na nova Bíblia Viva, confiar naqueles de quem você aprendeu. Então, está se referindo a pessoas. Essas pessoas foram sua avó, sua mãe e o apóstolo Paulo. E a base foram as Escrituras. Item 2 do tópico 2, permanecendo firme nas sagradas letras. Essa letra aqui é a letra da Torá, tá bom? Quando a Bíblia, inclusive entre aspas aqui uma notinha, quando a Bíblia diz a letra mata, mas o Espírito vivifica, durante muito tempo se interpretou essa letra como sendo teologia, que a teologia é prejudicial, que a teologia faz mal, que a teologia transforma homens espirituais em homens vazios, né? Em homens puramente intelectuais, sem o poder de Deus. Isso é mentira. Eu sou um homem formado, fiz 2 bacharéis, 1 mestrado e cursos de todo tipo e sou um homem cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus sai da minha boca com graça, com poder, transforma vidas, cura, liberta. Então é mentira isso aí. Essa letra não é a letra da teologia, essa letra é a letra do decálogo, é a letra dos mandamentos, é a letra da Torá, que matava uma pessoa com o testemunho de 2 outras pessoas. É isso que significa a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então esquece, não é a letra da teologia, não é o estudo, tá bom? Porque eu sou um menino em termos de estudo aos pés do Ravi Shaul, do apóstolo Paulo. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, doutor da lei, tá bom? Eu, para ser doutor, ainda teria que fazer um doutorado, que eu não tenho paciência mais, não quero. Vou ficar aqui mesmo, no mestrado, já tá bom aqui, né? Então, a letra não mata, porque não matou Paulo, não matou Gamaliel, não matou nenhum dos estudados da Bíblia, não matou Moisés, não matou nenhum deles, né? Então, essa letra não é a letra do ensino. Então, permanecendo nas sagradas letras do versículo 15, significa permanecer na palavra, no ensino dos profetas, no ensino da lei de Moisés. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu, naquilo que acredita, ou naquilo de que foi inteirado, por 2 razões. Primeira, porque sabia de quem tinha aprendido, aprendeu da sua mãe, da sua avó, do apóstolo Paulo, com base nas Escrituras. E letra B, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. Não tem nada a ver, então, com teologia. O que ele aprendeu, então, da sua mãe, da sua avó, foi para ele uma coisa muito útil no exercício do seu ministério, debaixo da tutela do apóstolo Paulo.
Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância, no lar. Então, vocês, pais, desempenham um papel muito importante na vida dos filhos de vocês. Meu filho, quando completou 6 anos, eu comprei uma Bíblia para ele, fiz uma dedicatória e pedi a ele que lesse um versículo por dia e fizesse para mim um resumo. Olha que tarefa difícil para uma criança de 6 anos, né? Mas ele foi vitorioso. Fazia um resuminho no Excel do capítulo que ele leu. Ensinei ele desde cedo o que é título, tema, objetivo, boa oratória, boa fala. Eu participei da educação do meu filho. Hoje ele é um rapaz de 33 anos, com boa índole, um rapaz ético, educado, que é orgulho para nós, para mim e para a mãe dele. Então, ensinar o filho no caminho que deve seguir, prestar atenção, ensinar o filho no caminho que deve seguir, também não é só dar uma Bíblia e deixar lá para ver se o rapaz vai ler ou não. É ajudar ele a ler, é cobrar dele que leia, é entender com ele as Escrituras, é fazê-lo viver as Escrituras. E esse fazê-lo viver não é obrigar, é uma coisa voluntária, ele precisa gostar disso, né? Hoje eu sou admirado pelo meu filho, pela minha esposa. Isso é um presente maravilhoso, né? Se o seu ministério for aprovado pela sua família, você realmente está aprovado. Porque ser aprovado pelos de fora, que não conhecem sua vida íntima, é fácil. Mas ser aprovado pelos de dentro da sua casa, a sua esposa te elogiar, seu filho te elogiar, seu filho entender que você é um espelho para ele, isso é extraordinário. E Paulo foi um espelho para Timóteo. Sua mãe, sua avó foram espelhos para ele. Então, ele permaneceu nas sagradas letras aqui do item 2, do tópico 2, porque ele teve base formada pela palavra de Deus, né? Pelo Taná, pela Bíblia da sua época, os profetas, a lei e os escritos, e teve base na sua avó, na sua mãe. E depois teve um mentor extraordinário, que foi o apóstolo Paulo. Item 3, a Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito: toda a escritura é divinamente inspirada. Essa daqui é a Nova Almeida atualizada. Na versão ARC, que é a versão que eu gosto, que é a versão dessa Bíblia aqui, que é também a versão dessa Bíblia aqui. Isso aqui é uma Bíblia Deik. Essa daqui é uma versão com notas de grego e hebraico. E todas as Bíblias que eu tenho, a não ser as de consulta e estudos, são de versão ARC. Essa com notas de grego e essa Deik são a versão ARC de 95, a melhor versão que eu considero. Nessas versões aqui, não está escrito toda a escritura é divinamente inspirada, mas está escrito toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Significa muito mais do que toda a escritura é divinamente inspirada. Quando eu falo toda a escritura é divinamente inspirada, estou falando só da Bíblia. Mas quando eu falo toda a escritura é divinamente inspirada, estou falando de qualquer escritura que Deus tenha inspirado, né? Pode ser até um texto da minha mão. Se for inspirado por Deus, é proveitoso para ensinar, para instruir, para redarguir. Não, claro, que no mesmo nível do texto canônico, mas é inspirado. Então perceba a diferença já nessas traduções. A expressão divinamente inspirado vem do grego theopneustos, que significa inspirado por Deus. Divinamente inspirado. Vem dos termos theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar ou soprar. É o sopro de Deus sobre os autores bíblicos. É a inspiração de Deus para os autores bíblicos. A Bíblia é um livro que tem 2 autores. Por um lado, autores humanos, por outro lado, o autor divino. Os humanos foram amanuenses. Eles escreveram, mas não foi um ditado, tá bom? Não pode entrar na teoria do ditado, tá bom? Foi uma inspiração. Eles trabalharam em conjunto. Eles não foram robozinhos. Eles não foram igual o computador aqui, que eu aperto a tecla Windows mais H e no microfone dito e o Word escreve para mim. Não, foi isso aí não. Isso aí é teoria do ditado. Isso aí não é certo. Eles foram inspirados. Trabalharam em acordo com o Espírito Santo e com Deus. E dessa inspiração surge, então, esse livro, a Escritura Sagrada, tá certo? A Bíblia Sagrada, um texto theopneustos. É importante a gente notar a
abrangência da inspiração. O texto aqui, no versículo 16, diz toda a Escritura. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada. Os judeus entendem que somente o Taná, que é o Antigo Testamento, que engloba Neviim, profetas, Torá, lei de Moisés, e Ketuvim, os outros escritos, eles consideram que só isso é Escritura. Somente esse compêndio é inspirado por Deus. Não aceitam que o Novo Testamento seja inspirado por Deus. Para eles, o Novo Testamento é um contexto simplesmente cultural, não é inspirado. Já para nós, igreja, o Novo Testamento é plenamente theopneustos. E esse caráter theopneustos, de inspirado por Deus, estou comentando o item 3 aqui, a Bíblia é divinamente inspirada. Esse caráter é exclusivo da Bíblia. Somente a Bíblia tem dois autores. Um autor divino e autores humanos, tá bom? Então o texto é considerado infalível porque ele é gabaritado por Deus, pela mente de Deus. Ele é inspirado pela mente de Deus, pelo Espírito de Deus. O texto, tanto do Antigo quanto do Novo, é a nossa defesa, é a defesa que a igreja faz, foi inspirado por Deus. Então a gente considera ambas as escrituras como infalíveis. A Bíblia fala de erros, a Bíblia fala de pecados, a Bíblia fala de imoralidades dos homens, a Bíblia registra a história da humanidade, mas de uma forma inspirada por Deus. Ela é a mensagem de Deus para os homens. Eu chamo de carta magna de Deus para os homens. Tópico de número 3, tendo as escrituras como o fundamento. A Bíblia Sagrada, o texto bíblico, é o fundamento da nossa fé. Item 1, a autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, conforme essas referências aí, leia essas referências com a sua classe, você vai ver que essas referências vão colocar o Novo Testamento no mesmo nível de autoridade do Antigo Testamento. E nós, igreja, aceitamos isso plenamente. Deixa para os judeus não aceitarem isso, mas nós não, nós aceitamos. Dessa forma, as epístolas paulinas e as outras epístolas têm a mesma autoridade do Antigo Testamento. Vou deixar uma nota aqui sobre o que eu falei dos judeus, tá bom? Não aceitarem o Novo Testamento como palavra inspirada, que você vai poder ver lá na nossa aula no blog. Item 2 do tópico 3, a abrangência do termo escritura. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento. E isso por dezenas de vezes, conforme as referências que nós temos aí na revista. Mas o contexto da expressão de Paulo, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, ela não se restringe ao Antigo Testamento, mas também ao Novo Testamento. Nós temos um versículo, por exemplo, na 2 de Pedro 3 e 2, que coloca o Novo e o Velho Testamento praticamente no mesmo patamar de equivalência. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então, olha, os profetas falaram e os apóstolos repetiram os mandamentos do Senhor. E Pedro, aqui na sua segunda carta, está colocando isso no mesmo nível, para que vocês se lembrem das palavras dos profetas e das palavras dos apóstolos de Cristo, que repetiram os seus mandamentos. Então, ele está colocando a palavra do Yeshua HaMashiach, do Jesus, o Cristo, no mesmo nível da palavra dos profetas, e a palavra dos apóstolos, que é a repetição daquilo que o Senhor Jesus falou, também no mesmo nível da palavra dos profetas. Então, a abrangência das Escrituras é tanto Novo quanto Velho Testamento, tá bom? Tem o mesmo valor. E qualquer pessoa que não acredita nisso, que esteja assistindo a aula, faça um teste. Comece a ler o Novo Testamento com um espírito desarmado. Desarme o espírito. Desarmar o espírito é deixar os preconceitos. Retire de dentro de você os preconceitos. Preconceito, um exemplo de preconceito. Eu não acredito que o Novo Testamento seja palavra inspirada. Tire esse preconceito e comece a ler o Novo Testamento. Depois compare com o Antigo Testamento. Mas enquanto você estiver lendo, sinta o seu sentimento.
Sinta o que você está sentindo enquanto lê. Você vai ver que o texto é theopneustos, é inspirado por Deus. As escrituras do Novo Testamento, então, elas trazem uma coisa que em teologia nós chamamos de imprimatur apostólica. Imprimatur apostólica se refere às palavras escritas pela mão dos apóstolos, texto próprio deles. Só entrou no cânon do Novo Testamento os textos com imprimatur apostólica, ou seja, somente os textos da mão dos apóstolos. E isso garante para nós a inspiração, né? A inspiração divina, um texto theopneustos. Então a gente tem no item 1 a autoridade das escrituras, no 2 a abrangência desse termo, envolve tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e no 3, para finalizar a aula de hoje, a gente vai ver que as escrituras são o manual de Deus, versículos 16 e 17. A Bíblia é o manual de Deus para nós, além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, que são ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Nós temos o versículo que diz: porque a palavra é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. E não somente para os obreiros, mas para todo aquele que quer se equipar para toda a boa obra. Então, qualquer pessoa que leia as Escrituras, ela vai receber a instrução das Escrituras. Ela vai sentir o poder das Escrituras. Ela vai sentir a inspiração das Escrituras. E mais, ela vai sentir o autor das Escrituras. Eu falo nas aulas de teologia o seguinte: quando você lê as cartas de Paulo, você sente Paulo? Você tem comunhão com o apóstolo Paulo? Você percebe o idioleto de Paulo? Sabe o que é idioleto? A forma como, durante um período da vida, alguém escreveu ou falou. É uma assinatura intelectual. As cartas de Paulo trazem o seu idioleto. As cartas de Paulo trazem a sua assinatura intelectual. Você que vai lá no blog, lê as nossas aulas, você já percebeu que eu faço algumas mudanças aqui no texto da revista. É para deixar a minha assinatura intelectual. Eu dou uma mexidinha para ficar no meu idioleto. Porque esse idioleto aí é do autor da revista, né? Essa forma de escrever. Tem palavras que eu nem gosto. Aí eu mudo, substituo, sem ferir o conteúdo. Então a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, esse livro maravilhoso, ele é o manual de Deus para nós. E ele tem um propósito quádruplo, que é ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Instruir em justiça. Então, muito lindo. É isso por hoje, então. Encerramos esse trimestre, 13 aulas teológicas importantes nesse trimestre. Se você gostou, deixe um like para nós. Seu like, seu compartilhamento e a sua inscrição são muito importantes para o nosso canal, para fazer o nosso canal crescer. Compartilhe as nossas aulas lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Mande para os amigos, para os irmãos da sua igreja. Ajude o nosso canal. Nossa meta é bater 100 mil inscritos. Só vou conseguir se vocês ajudarem. Então, manda para todo mundo. Com certeza as pessoas também vão fazer isso e nós teremos muitos compartilhamentos e nosso canal vai começar a crescer. Se você quiser assistir um material mais exclusivo, se torne membro. Para membros nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. E se quiser falar direto comigo, se torne membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Você vai gostar de conversar comigo. Fique com Deus e até nossa próxima aula, nosso próximo trimestre.